Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma Fé Compartilhada. E hoje nós deixamos a seguinte mensagem: seja forte, confie em Deus e não desista. O que hoje é desafio, amanhã será testemunho da sua vitória. Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Fé Compartilhada para compartilhar conosco. Hoje, Miriam, seja bem-vinda. Olá. Seja bem-vindo, Miriam. Obrigada. Elias, seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para mais esse episódio, como a gente já disse, com o Marcos e a Miriam, né? Que tem uma grande história para nos passar, um conhecimento. Então eu convido vocês a pegar um copo de água, um copo de suco, escolher o melhor café e vir com a gente acompanhando essa história do começo até o final. Venha apoiar essa nossa, né, Elias? Esse projeto maravilhoso, né? É um projeto que Deus colocou no nosso coração para alcançar almas, né? Pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão lá longe, lá muitas vezes está acamada, precisando de um compartilhamento, precisando de um ombro amigo, de uma fé. Estamos aqui para compartilhar a nossa fé com você. Então abra o seu coração, a sua mente e venha nos acompanhar nesse programa de hoje, que vai ser uma bênção para todos nós. Amém. Amém. Miriam, me conta, qual foi a cidade que a Miriam nasceu? Eu nasci em Curitiba. Aqui em Curitiba mesmo? Nasci em Curitiba. Mas qual bairro que você nasceu? Eu nasci, que eu saiba, foi no Abranches. No Abranches? Isso, que minha mãe morava lá. Mas eu nasci numa maternidade, foi na Nossa Senhora de Fátima. No centro de Curitiba mesmo. E o Marcos, de que cidade que é? Sou de Curitiba também. Os dois curitibanos. Sim, eu morei no Bairro Alto, quando criança, no tempo que o Bairro Alto ainda era poucas casas, né? E depois também passei a adolescência no Bairro Alto. Depois do Bairro Alto fomos para o Capanema. E foi onde eu encontrei a Miriam lá. Ah, chegamos no ponto que a gente está curioso, né? Como é que foi a infância do Marcos lá no Bairro Alto? Foi menino arteiro ou menino... A minha infância foi uma violência só. Violência? Nesse sentido? Elias, quem já tem mais de 40 anos sabe que naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Não tinha celular. Então, era assim, era fazendo arte. Né? Era só subindo em árvore. Era fazendo arte. Como é que já vinha de uma infância já com muita briga dentro de casa, muita bebida, era um lar sem Jesus. Era um lar sem Jesus. Então, tudo aquilo que tem dentro da tua casa reflete nos filhos. Exatamente. Reflete. E aquilo o filho acaba absorvendo. E ele acaba desenvolvendo aquilo também. A gente até comentou numa live, não me recordo no momento qual foi, Elias, mas a gente comentou isso, né? A grande responsabilidade e o exemplo que os pais passam aos seus filhos, né? E como você disse, reflete, né? E o Marcos falando sobre o alcoolismo, né? Que tempos atrás o alcoolismo ainda é, né? Uma das piores drogas, né? Se você colocar no quanto destrói as famílias, né? E né, há uns tempos atrás era pior ainda, né? Porque os pais bebiam demais, né? E acabavam descontando tudo na família, né? Sim. Então muitas famílias sofreram nesse tempo por causa do alcoolismo. A bebida, Elias, é a porta de entrada para o resto dos males. Para a droga, para o álcool, para o cigarro, para a cocaína. A bebida, ela entra sorrateira e sutil. Mas ela é uma das primeiras portas que se abrem para as outras. É o pontapé, né? É o pontapé. A bebida, ela é o primeiro gatilho para que outras portas se abram. Sem contar que os teus filhos vão ver aquilo que você está fazendo, né? Você é modelo para eles. Eles jogam aquilo que você faz e eles vão refletir isso dentro da casa, né? Exato. Isso daí, a vida, né? E foi muitas pessoas, né, com uma idade de 40, 50 anos aí, se for perguntar sobre a infância, passou esse problema na família, né? Passou esse problema de alcoolismo, né? Nossa, né? Muitas pessoas passaram, né? Às vezes a pessoa ter que sair de casa, abandonar a casa, porque a pessoa estava querendo até matar os filhos, né? Chegava até ao ponto de querer destruir toda a família, né? Então,
estava aprisionado ali. Então, graças a Deus que muita coisa mudou nesse sentido, Sim, né? Mudou nesse sentido, né? Mas ainda continua, né? Afetando muitas pessoas. Afeta a pessoa em particular mais hoje, né? Às vezes ele não prejudica a família, mas ele está prejudicando a si mesmo, né? Então, mas ainda continua esse mal aí na nossa vida, né? Exato. Continua. Você, Miriam, quando vocês dois se conheceram, que idade? Era adolescente, pelo que você falou agora há pouco, né? A gente se conheceu, eu tinha 15, o Marco estava liberando 18 anos, eu detestava ele. Olha aí, revelações. E ele também me detestava. Os opostos se atraem. A gente costuma brincar assim, mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, Dá um jeitinho. Ele dá um jeito, com certeza. E a gente casou bem novinho também. Eu tinha 17, o Marco tinha 20. Quando a gente se casou, e eu ganhei a Gisá também com 17 anos, né? 17 anos. A gente formou um casal bem novinho. Não foi fácil. Já são avós, né? Já. 4 netos. 4 netinhos. 4 netos. Sim. 2 que é... 2 vieram prontas, que é a Luísa e a Isabela, e tem a Laurinha, que é do Lucas, e a Gisá tá pra vir agora o Rafael. A todos os netos, nosso carinho, nosso beijo no coração de vocês, e a gente também acompanha a Gisá, o Lucas ainda é muito pequenininho, né? E vocês se casaram e já vieram morar aqui para Piraquara? Não, a gente morou primeiro lá em Tamandaré. Foi um período muito difícil na nossa vida e a gente não conhecia Jesus. A gente tinha, assim, digamos que a gente teve uma juventude transviada, né? Eu falo que nenhum dos dois professava nenhuma fé, né? Não tinha nenhum conhecimento. Então, as coisas do mundo vêm entregando. Vem chamando e você vai indo. Você vai. Sem perceber, você está... Vai, porque o mundo em si, ele acaba falando tudo que você quer ouvir, ele acaba trazendo para você tudo que você quer. Então, você acaba se enredando nisso sem perceber. A gente morou lá por um tempo, foi um período muito difícil, onde o Marcos, como ele disse, né, teve essa prática da bebida na casa dele. Graças a Deus, né, na minha casa não teve isso. Não teve dos meus pais, mas ele teve dos filhos. Né, mas dos pais não teve isso. Então, eu não tive essa violência dentro de casa, mas ele teve. E ele veio trazendo essa cultura dele também para dentro da nossa casa. Sim. Né, daí sim a gente veio morar para cá. A Gisá tinha 8 meses, então tá com 29 anos que nós moramos aqui, praticamente. A gente veio para em Piraquara. E aí foi o momento que você veio para Piraquara que vocês foram daí conhecer a palavra de Deus, aí nós demorou um tempo ainda. Demorou um tempo Demorou ainda. um tempo, porque a Miriam, toda a família dela era do Candomblé. Ah, é? Então, o que acontecia? E naquele tempo, como era pouco morador aqui no Santa Mônica, havia muito terreiro de fundo de quintal. E a avó dela era mãe de santo. Então, aquilo para nós era novidade. A mente de um jovem, aquilo para nós era novidade. E a gente frequentava esse... porque vocês não tinham ainda... Não tinha noção, não tinha base bíblica de Cristo, né? E a gente começou a frequentar. E quando a gente começou a frequentar, o Espírito Santo começou a me incomodar. Sem conhecer Deus. Eu ia dizer sem conhecer Cristo. Porque antes da gente vir para cá, uma vez o pai dela me levou na quadrangular, eu tinha várias crises por causa do álcool e da droga, e um dia o pai dela, vendo que o nosso casamento estava se destruindo, me levou para a igreja. Meu primeiro discipulador foi meu sogro, e eu amo ele por causa disso. Sim. Foi a primeira pessoa que me levou para uma igreja e eu tive a primeira experiência com Deus. Foi lá na quadrangular, lá do centro cívico. Foi o primeiro contato, o primeiro milagre que aconteceu. E quando a gente começou a frequentar o Candomblé, o Espírito já começou a me conduzir para um lugar de retirada. E um dia eu bêbado, entrei lá com eles incorporados e tirei a Miriam de lá, porque falei, se isso aqui é santo, porque santo bebe e fuma charuto? Aquilo começou a me incomodar. E foi onde começou a nossa guerra espiritual, Rose. Isso vocês estavam com quantos anos?
Nossa, 18. 19, 20. E você Muito já novinhas. conseguiu entender o que era bom e o que não era, né? O que estava incomodando. Você já soube O fazer Espírito essa Santo, né? O próprio Espírito já tocou no coração. Sim, vai fazendo. e é isso que eu quero dizer, né? Entender o que era o Espírito Santo tocando no seu coração. Pois é. E a partir desse momento que a gente parou de ir no terreiro, Aí vocês pararam. mas daí eles queriam as oferendas, né, Lúcia? Não se livra assim, né? Não é assim. Então a gente também tem a experiência do que é uma pessoa sair desse ambiente. Então, eu acho legal, bacana isso, porque essa experiência, o mundo espiritual é muito real. Porque daí o que aconteceu? O primo dela já tinha se convertido na família de Jesus aqui no Santa Mônica, sabe? Que é uma igrejinha onde o pastor Ivan e a Daniela eram dirigentes lá, nossos pastores. E num dia dos Pais, convidaram a gente para ir para a igreja. E a gente foi, porque o nosso casamento já estava destruído. Nesse tempo o casamento já estava balançado. Já estava balançado. Não estava balançado, estava daquele jeito, estava bagunçado mesmo. Não, porque a intenção de Satanás é destruir com aquilo que Deus está construindo. Exatamente. Só que Deus sempre coloca o instrumento dele na hora certa. Sim. Nesse palco de destruição, estava na minha casa uma vez, estava um palco totalmente de destruição, a casa estava toda quebrada. Bateu na porta para fazer uma oração. Na época que fazia evangelismo de rua aí, Que é muito importante. muito importante, os irmãos aqui da Assembleia estavam fazendo evangelismo de rua. Aí eles bateram lá na minha casa. Tinha uma vizinha nossa que era da Assembleia aqui do Primavera, que sempre intercedia por nós. E nesse dia bateu um pessoal lá para fazer oração. Vocês aceitam uma oração? Minha irmã Ivone. Foi a irmã Ivone e a irmã Sandra. A irmã Ivone Ruger e a Sandra Salata. Que a irmã Sandra agora é pastora, né? Isso. Eles estiveram lá. E eu ainda fui debochada, gente. Foi a hora que elas entraram e falaram: vocês querem uma oração? Eu falei assim: oração não vai dar jeito nisso aqui. E eu fui debochada mesmo. Porque você já estava naquele processo, né? Não via melhora. Destruição. Não via melhora. Era sempre ladeira abaixo, não via melhora. Então, na minha cabeça, assim, você acha que uma oração vai mudar isso aqui? Não vai. Só que a gente não sabia, a gente não conhecia o inteiro, né? O Deus da oração. Exatamente. O Deus da Galileia. E não é ela que não, é um instrumento dele. Né? Através da oração dela ia ser feito um milagre na vida de você. Aí, por aqueles dias, surgiu, era um curso Dia dos Pais, e eu tinha a minha prima pequena, eu morava no fundo da casa da minha tia, tinha minha prima pequena, aí uma irmã também convidou, vamos lá no culto, a irmã Mary, a irmã Delcinéria, ela, vamos lá, ela sempre aquele jeitinho dela, né, carinhoso dela, e a gente foi. Só que antes de ir, a porta não fechava, a porta da minha casa não fechava. Não fechava. E naquela época, no Jardim Santa Mônica, não tinha cerca, não tinha nada, não tinha nem um arame farpado. Vou dizer que era uma cerca. E poucos moradores, eu acho que devia ter, né? Então a gente pensou, mas como que a gente vai sair à noite e vai largar a casa toda aberta, sem cerca, sem nada? Aí que veio meu primo, que já estava na família de Jesus, ele foi quem conseguiu trancar a porta da minha casa para a gente conseguir sair. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Aquilo que estava barrando para trancar a porta, na mão dele não teve força. Ele trancou a porta que a gente conseguiu ir para a igreja. Aí naquela noite, nós confessamos a Cristo como Salvador. Naquela noite? Foi naquela noite. Não tinha como não passar daquela noite. E nunca mais. Nunca mais. Tem os altos e baixos da gente, né? Sim, com certeza. A gente sai do Egito, mas, entendo, quando o povo saiu do Egito, eles não saíram totalmente convertidos nisso. É o processo que vai te levar a isso. É a caminhada que é no teu desenvolvimento que você vai chegar à excelência com Cristo. Exatamente. Não existe crente que aceitou Jesus. As igrejas hoje têm um modelo de cristão que aceitou Jesus, acabou. Não. Eles fazem que o aceitar a Cristo é a linha de chegada, não. É a linha de largada, é um start seu. É um processo. Você vai ser moído. É como você explicou, eles saíram do Egito, eles foram para o deserto, né? Mas ninguém saiu pronto disso. Foram para o deserto, mas aí no deserto eles foram ser provados, né? Para até eles entender que quem estava guiando eles ali não era Moisés. Quem estava guiando eles ali, Moisés foi só um instrumento na vida deles, né? Mas quem estava tirando eles do Egito foi o próprio Deus, né?
Tanto que supriu, né, as necessidades deles ali no deserto, né? Derramou o maná do céu, saiu água da rocha, né? Uma nuvem do céu cobria eles para o sol não queimar a cabeça deles. E você falando isso, Elias, é interessante, porque aquele povo que evangelizou a nossa casa foi a sarça que falou conosco. Então, eu sempre digo para você aí na tua casa, seja sarça para alguém, seja essa sarça, fale aquilo que Deus quer, porque se hoje eu e a Emília estamos aqui, é porque uma sarça, alguém houve intercessão, houve alguém que falou. Seja sarça na vida de alguém, quem por alguém. É igual a irmã Miriam falou, né, que no início ela não deu valor, né, não deu valor às irmãs que foram lá, né. E muitos não dão esse valor, né? Não dão até descobrir, né? Até a gente entender o poder que... O poder que tem, aí você fez, olha só, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho ali que muitos não dão valor, mas a hora que tira essa pessoa lá das garras do inimigo e coloca ali no lugar de santo, lugar de príncipe, como diz a Bíblia, né? Aí você vai entender, né? Que esse trabalho é maravilhoso, né? E tem que ser feito, né? Como nós também estamos aqui fazendo esse trabalho para que você esteja aí na sua casa, está passando por algum problema, alguma necessidade, Deus está ao teu lado. Como Ele está aqui conosco, o Espírito Santo está aqui, Ele também está aí com você. Aí você pergunta, mas como que eu vou falar com Ele? É só você chamar o nome dEle. Só falar, Senhor Jesus, eu estou precisando de um milagre na minha vida, estou precisando de algo na minha vida. Ele vai estar pronto, Ele está do teu lado, só está esperando você chamar por Ele. A partir do momento que se chamar por Ele, Ele vai estar já pronto para fazer a obra na tua vida. Isso é maravilhoso, né? Exatamente, né? E se colocar à disposição, né? Se colocar, eis-me aqui, né? E eu acredito que, como o Marcos falou, é um processo que você vai aprendendo, vai amadurecendo, né? A cada vez que você buscar a Deus, Ele vai te acrescentar mais. Mas você tem que ir, né, Maria? Você tem que se colocar. Os erros vão acontecer, os tropeção no meio do caminho vai acontecer. Isso daí é o processo. Isso vai nos aperfeiçoando cada dia mais. Exatamente. E hoje vocês estão na igreja, estão firmes na igreja, tem algum trabalho que vocês fazem na igreja? Assim, nós temos... É que assim, Elias, na Mevan é uma igreja muito missionária, muito evangelística. Então o que acontece? Hoje o nosso trabalho, nós temos um distrito que é Piraquara. Da mesma forma que vocês têm esse trabalho, hoje nós estamos com o trabalho dentro do ônibus. Voltamos a pregar dentro do ônibus, do articulado. Nós estamos com um trabalho de discipulado em casa. A Miriam, todo momento tem uma pessoa lá em casa. Nós estamos com um trabalho de discipulado. Maravilha. Amanhã estaremos abrindo a casa para o culto. Vai ter culto amanhã tem culto lá em casa. Que horários que vai ter? Às 20. Às 20 horas para você. Você é nosso convidado também. Convida uma pessoa que está com o casamento destruído, leve lá em casa. E nós também estamos com casa de recuperação. Então, porque nós já tínhamos esse trabalho, Rose. Sim. Lá em casa. Na verdade, vocês sempre tiveram esse trabalho, se diz que estão fazendo um trabalho nos biarticulados. Mas, na verdade, você sempre fez esse trabalho de evangelismo, né? Quando nós se convertemos, Rose, a gente começou pregando com as crianças lá na Rua Barbosa. Olha aí. Com o pastor Carlinhos, que é da Assembleia de Deus. Hoje ele faz o Apocalipse. Também Apocalipse na Veia, pastor Carlinhos, um parceiraço nosso. Nós fazíamos o trabalho na Rui Barbosa, de evangelização, de frente à Santa Casa. E era um trabalho maravilhoso. A gente se dividia em 3 mensagens lá, e em média eram 60 pessoas para Jesus. Toda vez que a gente ia lá na segunda e quarta, nós estávamos lá. E de lá a gente também tinha um trabalho na cadeia, que era feito na Barão do Rio Branco, ali tinha 200 presos que a gente fazia ali na área carcerária. Você fazia o culto lá dentro Fazia dentro da cadeia. Ali era o centro de triagem, então os presos iam para ali para depois ser distribuídos para os presídios. Então a gente já tinha essa evangelização. E como é que é o trabalho lá dentro da cadeia? Eles liberam os presos lá para ir... Eles ficam tudo dentro da cela. Como que é feito? Tem um corredor, onde que é feita a alimentação e o que eles precisam. A gente fazia no corredor e os presos ficavam na cela. Ficavam só ouvindo. É isso, como era 2 pavimentos, você entendeu? A gente fazia no corredor. Colocava o violão, as caixas e pregava o evangelho para eles. E é um dos melhores lugares para você pregar o evangelho. Um dos melhores. Eu sempre falo assim, dê de comer para quem tem fome.
Exato. Porque uma pessoa sem fome, você pode dar o melhor banquete. Uma pessoa sem fome, você pode dar o melhor banquete, ela não vai comer. Mas uma pessoa com fome, o que você servir para ele vai ser grato por aquilo. E é um trabalho social, né? Que além de você estar ajudando as pessoas espiritualmente, você não está fazendo um trabalho também com o Estado. Você está ajudando o Estado também a recuperar essa pessoa. Porque muitas pessoas pensam, ele vai lá para a cadeia, ele vai cumprir lá a pena dele lá e pronto, ele tem que cumprir e acabou. Mas não, um dia ele vai ter que sair de lá, da cadeia, e ele tem que sair de alguma forma, ou recuperado, ou ele vai voltar pior do que aqueles que entrou. Então esse trabalho que é feito nos presídios, a gente tem que valorizar muito. Exatamente. Né? Porque é um trabalho que muitas igrejas fazem, né? Que às vezes não tem uma valorização do Estado, porque o Estado está ali para cuidar dos presos, para que ele venha sair e ser uma pessoa na sociedade que venha trabalhar, né? Que venha dar lucros, né? Para a sociedade. E muitas vezes ele não tem esse trabalho espiritual, né? Que as igrejas fazem. Muitos pastores fazem, né? Como o Marcos está orientando aqui, que ele vai lá dar esse acompanhamento, porque quando a pessoa sair de lá, ele vai sair com a mente dele transformada. Ele não vai dar prejuízo para a sociedade. Ele não vai voltar a ser aquela pessoa que era antes. Ele vai voltar lá com uma mente diferente, né? Então é um trabalho social também muito importante. Elias, o bacana disso que você está falando, teve um rapaz que começou a caminhar com a gente, e a Miriam foi buscar ele debaixo do viaduto da Vila Pantanal. Foi buscar ele. De Doutódromo. Então, ele estava num processo assim estava vindo do crime, droga, e eles começaram a caminhar em Cristo. E ele teve várias recaídas, e um dia a Miriam foi lá, a esposa dele nos comunicou, ela pediu ajuda. Sim. E nós fomos lá na Vila Autódromo buscar ele debaixo da... E o interessante é que o mais importante é a verdade do coração. E ele falou para mim assim, Marcos, eu não sou esse cara que você está pensando. E ele me contou a história dele, eu falei, você vai sentar e vai comer comigo na minha mesa. Interessante, Rosy, sabe, Elias? Porque o amor de Deus, ele estilhaça todas as tuas barreiras que tem no teu coração. Ele constrange, né? Ele constrange, é o teu caminhar. E o interessante é que quando você está na caminhada do evangelismo, não tem a ver com o Marcos, com o pastor Y, não tem. É o Cristo habitando dentro de você que ele vai ver. Exatamente. Elias, esse rapaz, hoje ele parou com o crime, se tornou um grande empresário de Santa Catarina. Rose, mas é o Cristo que fez isso. Sim. É só ele que transforma. A água do Espírito, a palavra foi batendo e foi limpando até o ponto que hoje ele me liga lá de... Marcos, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu ia perguntar se vocês ainda têm. Sim. E esse olha... é um privilégio, né? É o discipulado, Rosê. Hoje as pessoas não valorizam essa mesa. Mas a mesa do discipulado, uma igreja hoje sem mesa, Rosê. Porque é na mesa que há o confronto. Exato. É na mesa que você se revela quem na verdade você é. Exato. Porque pode ver que Cristo, quando ele andava, a multidão era uma conversa, mas com os discípulos era ensino, era confronto. Porque a mesa quem está na mesa é quem vai levar a palavra daquilo que Cristo quer. Exato. É o preparo. Exato. E tem que se preparar. E agora imagine vocês, se quando esse rapaz precisou da ajuda de vocês e vocês negassem essa ajuda. Sim. Né? Imagina como ele ficaria. E também eu imagino como que fica quem nega a ajuda, né? Porque, que nem vocês falaram, né? O próprio Jesus nos ensinou que tem que ter amor. Sem amor, nós não conseguimos fazer algo. A gente não consegue. É que senão nós vamos entrar na meritocracia. Os nossos olhos, a lente dos nossos olhos vão ficar ruins, porque a gente vai começar a entrar no jugo de quem merece salvação e quem não merece. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele estava vendo quem era da tradição e quem não era. Então ele estava entrando na meritocracia para quem merecia e quem não merecia. E vem Tiago e confronta ele. Confrontou. Entendeu? Então nós não podemos entrar para ver quem merece e quem não merece. A porta está aberta para todos. Não cabe a nós, né? Não cabe a nós. E nós, quando eu tenho essa visão, sabe, de que nós não podemos entrar de quem merece ou quem não merece. Não. Senta na mesa e come todo mundo. Exatamente. O próprio Jesus, que ele teve aqui na Terra, né, ele já falei que ele fez milagres, ele não perguntou se ele era da Samaria ou se ele era judeu. Nós não merecemos. É a graça. A graça. É o
favor imerecido do Senhor por nossa vida. Ele é maravilhoso e nós, muitas vezes, não... Às vezes passamos os dias e até não falamos com ele. Mas ele está ali sempre do nosso lado. Se vai para o trabalho, ele está contigo. Se volta para o trabalho, ele está te cuidando. Sempre. Se levanta da sua cama, ele está te dando fôlego de vida. Muitas vezes a gente não agradece ele da forma que é, né, para agradecer, né? Muitas vezes a gente não faz esse agradecimento, mas você que está aí nos ouvindo, aí agradeça todo dia, quando você levantar da sua cama, porque o fôlego de vida, ele é tudo. Muitas pessoas, tivemos aqui um testemunho do menino que passou pela pandemia, no momento que faltou o ar para ele no seu pulmão, aí ele foi dar o verdadeiro valor, né, da vida. Porque muitas vezes o ar que nós respiramos não valorizamos, é uma coisa simples, mas quando falta o ar para nós, aí sim. E quando falta Jesus, nós também, né? O Espírito, né? O Espírito, o sopro de vida. Exatamente. Né? Então, isso é maravilhoso, que nós devemos, né, ter esse consentimento de agradecer a Ele todos os dias, de todo o nosso coração. Sim. O Marcos falou que está fazendo um trabalho agora de casa de recuperação. Casa de recuperação, nós fazemos lá na Araba, fica lá em Colombo. Então foi algo que o ano passado nós começamos a fazer, foi uma oportunidade que Deus nos deu. Para mim isso também tudo é novidade, Rose, Elias, isso é novidade para mim, porque na verdade a gente não vai lá para ajudar, a gente vai lá para também ser... Se aprende tudo, né? Tudo se aprende na vida, né? A Mira vai lá, os meninos, e é algo assim muito pegado ao homem, porque lá, Elias, eu tenho um foco lá, eu sou muito intencional na palavra, para que o homem seja transformado como um pai de família. Exatamente. Lá é paulada mesmo, sabe? Porque o que acontece? Eles têm que entender que tem que haver um novo batismo de consciência nele. Em Cristo Jesus, Romanos 12:2 diz que sede vós transformados num novo pensamento, tende vós uma nova mentalidade no Cristo. Muitos da casa, Rose, Elias, não vão ser curados, mas o pouco que a gente conseguir nisso... A semente está sendo lançada. Né? A semente está sendo lançada. Esses dias eu fui sair de casa, Elias, deixa eu contar esse testemunho rápido, e o Espírito Santo falou para mim, leve a bacia, Marcos, e eu quero que você faça o lava-pés hoje lá. Uhum. Elias, Rose, como aquilo para mim, eu sempre vou, sem preparar a palavra, eu não preparo palavra, eu não preparo nada, porque se é algo novo, eu não quero chegar com a minha mente formada com aquilo que Deus vai fazer. Deixa que Ele faça a maneira, e conforme o Espírito vai trazendo a conversa, a comunicação, ele vai produzindo a palavra, ele vai construindo aquilo. Sim. E naquele dia, no final do ensino da mesa, a palavra terminou no lava-pés. E aquilo para os meninos foi algo sobrenatural, assim. Porque daí o que aconteceu? Eu não lavei os pés deles só, eu lavei o primeiro, e depois um lavou do outro e começou a liberar uma palavra, destravar coisas espirituais, e aquilo foi um choro entre eles. E esses dias o Wesley foi sair da casa, ele conseguiu completar os 9 meses, então algo tão simples, Rose, Elias. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Quando ele falou aquilo para mim, eu vi o quanto era importante eu estar ali, mas não tinha a ver com o Marcos, mas sim com o Cristo dentro daquele lugar. O próprio Cristo, né? Ele se desfez da sua glória, se transformou num servo para vir servir a nós, homens na terra, né? E habitar agora dentro de você. Nosso coração. Elias, e aquele menino para mim, então isso para mim é combustível, Elias. Para continuar. Eu vejo qual é a importância da gente estar lá. E a gente não tem que selecionar quem é e quem não é. A Bíblia diz, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Porque do teu irmão é só um cisquinho, mas o nosso... E muitas vezes a gente julga o drogado, julga aquela pessoa, a gente já quer colocar um julgo. Nós não somos juízes. Nós não somos juízes. E muitas vezes, em vez de nós abraçarmos uma causa e revelar aquele que habita dentro de vocês, de nós não fazemos esse papel. Não podemos, Elias, nós não podemos perder a chance de falar do Evangelho de Cristo. É o que eu citei há uns tempo atrás numa live que nós fizemos aqui sobre o pastor e as suas ovelhinhas, né? Ele poderia ter deixado aquela ovelha que se perdeu, né? É só uma, eu estou com as 99.
Mas não ali foi um grande exemplo para nós de que nós não podemos perder nenhuma pessoa. Ele não quer que ninguém se perca, né? Porque são todos filhos dele. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é para todos. É para todos. E a Bíblia diz também que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus com maturidade. Então, a criação espera o que a gente faz. Mas muitas vezes a nossa mente ainda é carnal. Porque a Bíblia diz também que aquele que é do Espírito, ele vê as coisas do Espírito. Mas quem é da carne sempre vai estar vendo o problema. Exatamente. E esse ouvir do Espírito, tem um testemunho aqui rápido. Pode, teve uma vez, a gente sempre gostou desse negócio de pessoas. Nosso negócio, a gente já tentou fugir e não tem. É pessoas. Esse contato. A gente congregou numa igreja ali no Uberaba há um tempo atrás. A gente ficou um bom tempinho lá, na Assembleia de Deus Rocha Eterna. E lá tinha o culto da tarde. Então eu sempre ia, levava mulherada junto comigo. Quem cabia com o sandeirinho, ia. Eu não vou falar que era eu meu arrastão, eu fazia um arrastão. Aí naquele dia o Marcos foi comigo, teve uma moça também lá que foi, e eles estavam vendendo pão na porta da igreja. Falei, vamos levar, né, Marcos? Daí eu comprei um pra mim, né, pra gente comer em casa, e um pra moça que foi junto. Aí, na volta, eu deixei o Marcos no salão, e fui levar a moça em casa. E no que eu voltei, eu tava com aquele pão, né, no carro. Aí eu parei um pouquinho afastada do salão. Veio um rapaz, parecia ser ex-detento, que ele falou que estava preso e queria meu telefone. Começou a falar, né, emprestado, para ligar para a mãe. E pediu dinheiro. Falei, mas na hora o Espírito falou, não dê dinheiro para ele. Falei, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso orar por você? Eu tenho algo a mais. Sim, e ele não quis. Ele, não quero esse negócio de oração. Esse negócio de oração não é para mim. Falei, não tem problema. E nisso eu tava tirando as coisas dentro do carro, né? Bolsa. Daí eu tava com o pão. Falei, olha, tenho esse pão. Você quer esse pão? Ele tá novinho, tá embalado. Você quer dele? Não, o pão eu quero. Falei, então faz o seguinte, eu te dou o pão se você deixar eu orar por você. Vamos fazer uma troca. Eu barganhei. Só barganha com ele. Sim. Estratégia, né? Sim. Aí ele aceitou aquela oração, eu orei por ele, dei o pão pra ele. Nunca mais vi aquele rapaz ali no bairro. Só que nisso que eu tava entrando no salão, olha como Deus faz os detalhes de Deus. Já veio entrando uma pessoa, uma mulher, correndo atrás de mim chorando. Miriam, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Eu falei, meu Deus, mas o que eu fiz, né? O que você precisa? Daí eu vi você orando pelo rapaz na rua. Olha aí. Então a oração, às vezes, pode ter alcançado aquele rapaz, mas tinha outro alvo. Direção. Tinha outro alvo. Aí eu falei, não, tudo bem, então foi o seguinte, a gente ora por você aqui e vamos lá na tua casa. Ela pediu oração em casa, estava difícil a situação, eu falei, vamos lá na sua casa. Aí naquela noite a gente foi lá, numa quarta-feira, a gente foi lá, ela estava com o pai acamado, com Alzheimer, há muitos anos. Interessante que toda a família estava esperando. Estava aguardando. Todas as filhas, lá. Netos. Aí tava lá e aqui, né? Sim. Aí tava a mãe dela também, uma senhora também acamada, e a gente chegou, a gente conversou, explicamos, né, pra senhora que estava acamada, a necessidade de confessar Cristo como Salvador, que muitas das vezes as pessoas entendem assim, eu confessar Cristo como Salvador, uma placa de igreja. Não. Eu vou confessar Cristo como Salvador e você é crente. E não é isso. Não é isso. Porque a Bíblia nos instrui que aquele que confessar o Filho de Deus diante dos homens, ele não vai negar, ele não vai lançar fora. Então, essa importância da gente também confessar Cristo como Salvador, a gente tem que explicar para a pessoa o porquê desse ato. Exato. E ela aceitou. Ela confessou Cristo como Salvador, oramos para aquela senhora. Aí a gente foi para o outro quarto que estava o senhor acamado com Alzheimer há muito tempo. A gente entrou no quarto e eles não estavam falando nada com nada. E tava você e o Marcos. Eu e o Marcos, e tava uma filha, uma nora, duas filhas, a nora, estavam tudo ali olhando a cena. Aí ele olhou assim pro Marcos, ô Pedro, pega o martelo, não sei o que. Ele tinha Alzheimer. Porque ele lembrava e ele não falava nada com nada. Sim. Aí o Marcos, ô senhor, vamos, né, confessar que sou como Salvador, vamos se arrepender dos pecados. E ele tinha sido uma pessoa muito difícil anteriormente. A gente conhecia assim por alto, assim, a gente conhecia um pouco da vida dele.
Aí ele começou a falar nada com nada. E o Marcos, você repete comigo. Ele não... Vai repetir. A gente, meu Deus, como é que faz agora, né? Se Deus colocou a gente aqui, ele tem um propósito. Exato. Aí você começou a orar. O Marcos colocou a mão na cabeça dele, a gente começou a orar para que Deus trouxesse a consciência dele, para que Deus trouxesse a sanidade dele. A gente terminou aquela oração, ele estava com um semblante muito mais calmo, e o Marcos falou com ele, tudo bem, seu Eduardo? Ele, tudo bem, filho. E ele olhou para mim, raras vezes eu tinha visto esse senhor na rua, eu nunca tinha conversado com ele. E ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, eu tava com tanta saudade de você. Algo assim Foi algo assim que acredito que ele não me viu ali naquele momento. Ele viu o Espírito Santo. Viu o próprio ele não Deus, me viu. O próprio Cristo. Aí o Marcos disse, seu Eduardo, vamos confessar isso como Salvador, né? Chegou o momento, vamos esquecer tudo que passou, o Senhor se arrepende dos seus pecados, e fez aquela oração de confissão com ele ali. Porque a gente terminou de orar, a gente falou amém, ele voltou a falar nada com nada de novo. Aquele momento. Era aquele momento. É um momento que não se perde. Sim. Aí nisso, bom, foi só choro, né? Sim. Foi só choro de ver aquilo, porque é impossível. Exato. É impossível. Cientificamente é impossível. A pessoa, há anos naquela situação, por alguns minutos ela voltar à sanidade e, sabe, parece um botão que liga e desliga. Com a própria boca ele tem que confessar. Tem que confessar. E ele confessou. Tem que abrir a boca, tem que falar. Mas o interessante, Rose, que ele não falava nada por causa do Alzheimer. Não, ele não entendia nada. Por isso que eu falo para você que tem alguém com Alzheimer, nada é impossível. A palavra do Senhor nos diz que nada é impossível. Tem jeito. Que a hora que eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, eu falei assim, Senhor, eu não perco viagem. Traz a sanidade mental dele agora, para que ele confesse o Senhor como Salvador. Ele voltou na hora. Ele voltou. Foi algo assim. E a família vendo que aquilo, todos da casa aceitaram a Jesus. Isso é maravilhoso. E 2 meses depois, o casal faleceu. 2 meses depois. Era aquele momento. O pão da vida. O pão gerou tudo aquilo. Exatamente. E Cristo é o pão da vida. Foi um pão que gerou. Muita gente pode pensar assim, aí a pessoa faleceu. Mas não é assim. O nosso Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele é aqui para nos salvar. Sim. Ele nos criou, ele quer que nós estejamos com ele nos céus. Ele não quer que nenhum se perca. Não. Então, você que fica pensando, a pessoa morreu, não. Ela está com Jesus na glória. Exatamente. Um dia que todos nós estaremos juntos lá também. A Bíblia fala porque para Jesus, para o nosso Deus, o mais importante é levar com ele. Né? O viver é Cristo e o morrer é lucro, mas vamos estar com ele. Exatamente. Nós temos aqui o Lucas. O Lucas é filho da Miriam e do Marcos, nosso grande amigo Lucas, nosso carinho. O Lucas diz assim, eu lembro de eu evangelizando junto ao Pai e me protegia também com os cuidados do evangelismo. Sim. Isso é importante, né? Muito. Quando você vai fazer o evangelismo, né, tem que aquele momento ali de sempre em 2 no trem, né? Enquanto um ora, de olho fechado, o outro fica vigilante, né? Porque o inimigo, ele tá sempre ao redor tentando, né? E eram crianças, né? Crianças, exatamente. Nessa época o Lucas tinha o quê? Uns 4 anos. Não, 3 anos. 3 anos. Ele era pequenininho. Então, Deus. mas eu acho, sabe, Rose, a importância disso na vida dos filhos, sabe? A diferença. E você vai levar pro resto da vida, né? Sabe, isso vai ficar, é uma fotografia na mente deles, nossos pais faziam. Exatamente. No dia que tiver algo errado na vida, algo que precisar, eles sabem o caminho que tem que procurar. Os pais não vão estar para sempre, então vai estar ali na mente deles gravado, no coração gravado deles, que o pai venceu, né? Todas as dificuldades da vida que todos nós temos, né? Passou por dificuldade e venceu. E eles também vão passar e também, pois são novos, né? Vão passar. Sim, não, e para aguentar a Mira é só eles mesmo. Sério, para aguentar a Mira é só eles mesmo. Só os filhos, que é uma loucura a casa. Eles vão aprendendo, né? Cada família tem a sua. É aquela loucura, sabe, Rose? E levanta 2 horas, vai pro monte, volta, acontece tanta coisa. Cada família tem o seu jeito, a sua peculiaridade. Cada família. Não. Nossa, aqui já é uma família mais calma, já mais. Eles não usaram. E orar pra eles na cama, assim, de quase afundar, mas quase afogar.
bravos, eles na câmara. Era um aqui, outro aqui. Eles ficavam bravos com nós na pandemia, Elias. Na pandemia, a casa nunca foi tão movimentada que nem na pandemia. Foi. Porque a toda hora, vem orar, daí eles... A gente liberando um para não fazer Vamos lá. Bora lá. Bora. Pai, não tem idade, eu tô liberando um. E é com a oração que venceram, né? Sim. Nossa, Elias, foi o tempo que a gente mais trabalhou, foi a pandemia. Porque foi a hora que todos saíram. Fechou as portas das igrejas. Então, foi a hora que mais você orou, foi buscar. Teve uma vez um rapaz do Uber falou: Marcos, eu tô aqui no UPA. E eu tô com uma família que o pai dela vai falecer. Você pode vir aqui? Eu falei: você tá aí? Deu. Aliás, esse rapaz foi que nós ganhamos para Jesus debaixo do viaduto. Eu tô com uma família inteira aqui e o papai dele precisa de oração. O que eu faço? Os pastores não quiseram vir. Eu falei: tô chegando aí agora. Em questão de minutos, lá estava o Marcos. É o ID, né? É o ID, você sabe? É o ID. Quando está dentro do coração esse ID de Cristo. É o queimar no espírito, Elias. Porque quem tem a chama, a Bíblia diz que é um pavio que fumega. A Bíblia diz que nós somos como brasas vivas. Verdade. Elias, e quando você está inflamado pelo espírito, o ambiente não te contamina mais. Não. A fofoca não te contamina, porque você fica querendo ouvir a voz do Espírito. Você fica blindado, né? Nada mais. Nada. Então, por isso que Cristo, pode ver, Cristo ele vem como pacificador. Você está ali para fazer algo, você sabe o propósito, que há um propósito de Deus para aquilo. Então você queima no Espírito. Até você falando sobre as igrejas que fecharam na pandemia, né? Nós falávamos com Deus, Deus, as igrejas fecharam, que agora como que vamos, né, cultuar? Vamos cultuar. E Deus, numa madrugada, falou: você fechou as portas do coração para mim? Também. Você fechou as portas do coração para mim? Porque você Sim. É a igreja, né? Lógico, tem o tempo ali que Deus preparou para todos nós de cultuarmos, né? Mas nós estávamos falando com Deus, mas agora fechou as igrejas, como que vai ser? Ele veio e me deu aquele choque de realidade. Eu fechei a igreja. Eu fechei, você fechou o coração para mim? Se você fechou o coração para mim, então a igreja está fechada. Só o o edifício. Né? Exatamente. Então é aí que nós, né, o Marcos falando, eu acho assim que a igreja, nós somos a igreja, estamos em movimento. Sim, a todo momento. A igreja está em movimento, ela não está parada inércia. Né? E o bacana, Elias, que isso revela quem nós somos. Exato. Eu acho, Elias, que Deus prepara um cenário para revelar aquilo que nós somos. Sim. Porque você está navegando em água calma, qualquer um pode ser marinheiro. Agora quero ver a hora que todo mundo estiver te acusando. Isso, a pandemia foi algo que revelou quem nós somos, na verdade, Elias. Exatamente. Na hora que é do fight, na hora que é para revelar quem é a igreja do Senhor, quem é do reino, como você está posicionado no reino e aonde a tua fé alcança. Então isso foi um ensaio para nós. Onde vai a coragem? Onde vai a sua coragem? Onde você está crendo? Quem é você? Você revela Cristo na hora da pressão? A pressão revela quem nós somos. Exatamente. A pressão revelou um Pedro com uma espada. Sim. A pressão política revelou um Judas que trai. A pressão revelou um Tomé que era um incrédulo. Então a pressão vai revelando aonde nós precisamos de cura, na verdade. Porque Deus também não tira você da mesa, mas Ele traz cura porque Paulo disse, na minha fraqueza Deus me fez forte, Elias. Exatamente. E Deus, Ele escolhe sempre os fortes, né? Os corajosos. E você vai seguindo, né? Passo a passo, vai vendo ali homens mesmo de coragem. Davi, né? Um guerreiro, transformou ele em rei. Então as pessoas que fizeram a diferença na Bíblia, pregando o Evangelho, são homens de coragem, mulheres de coragem, né? Que não se acovardaram, que foram pregar a palavra de Deus sem temer, né? É interessante você falar em coragem, porque às vezes a gente pensa que coragem é aquela pessoa totalmente destemida. Não, o corajoso é aquele que vai mesmo temendo. Exatamente. Aquele mesmo temendo, eu vou. Mesmo com medo. Eu vou, mesmo com medo, mas eu vou. Foi a passagem de Moisés falando, né? Que ele não sairia dali se Jesus não fosse Deus, não fosse com ele. Sim. Se eu não tiver comigo, não faça nem sair daqui com esse povo. Né? Aí Deus falou, então vamos.
Vamos caminhar nesse deserto aí para a terra prometida. Porque ele falou, se não tiver comigo, então eu nem vou. Porque ele mesmo sabia que a dificuldade dele, ele sabia que ele não tinha poder, ele não tinha nenhuma condição de levar aquele povo, sair do Egito para caminhar no deserto. Né? Alguns historiadores falam que era quase 5 milhões de pessoas saindo do Egito para caminhar no deserto, e um homem só conduzindo esse povo. Então ele falou, se Deus não for comigo, nem me faça sair daqui. Né? Então, e a certeza, sabe, Deus, que a gente tem de quando é Deus e que quando você não quer fazer. Exatamente. Né? Jonas não queria ir para Nínive. Não. Ele não queria, e Deus falou, você vai. Você vai. Você vai. Porque ele pensava de uma forma, mas Deus pensava de outra, né? Ele sabia que aquele povo era um povo que matava os profetas, né? Sim. Eu não vou lá, agora eu vou lá para... Ele sabia que Deus, ele é um Deus que quando a pessoa se arrepende, ele vai e abraça, né? E ele sabia que o povo ia se arrepender e Deus ia dar uma segunda chance a ele, né? Por isso que ele não queria ir lá. Ele sabia que eles eram bárbaros. Exatamente. Esse povo aí é bárbaro, o povo mata profeta, eu vou lá agora para salvar eles, né? Então, aí, e ele sabia que Deus ia fazer. Exatamente, sabia que o povo ia se arrepender e aí Deus ia, né, fazer ali com que eles viessem a ser modificados, né? Então tudo aquilo que muitas vezes nós não queremos, a nossa carne não vai querer. Mas o Espírito vai dizer, faça. E como a Miriam falou, é interessante, vai com medo de tudo. Vai que Deus vai te dando força, vai te dando entendimento, só vai. Porque quando você coloca que você tem medo, você está demonstrando que você é ser humano. Sim. Está demonstrando que você é fraco. Né? Sim. Está demonstrando que você é dependente de um... Dependente dele, todo momento. De Deus, todo momento. Né? Todo momento. Eu acredito numa coisa assim, sabe, Rose? Quando você é muito intenso no mundo, quando você se converte para o reino, você vai ser a mesma intensidade que você havia no mundo. Eu e a Miriam, nós era muito intenso no mundo. Então Deus usou essa intensidade para porque ele entra naquele texto onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu acho que essa intensidade, quando você olha um rapaz, ele é perdido, ele é drogado, esse cara, no mundo espiritual, quando ele vir para o reino, ele vai ser tão intenso, Elias, quanto ele era aqui, só que agora de uma forma na salvação. Exatamente, Deus usa cada um conforme ele é. Né? Sim, ele muda o caráter da pessoa, mas a essência continua a mesma. Né? Se a pessoa era intensa, ela vai continuar sendo intensa no Evangelho. Se ela é intensa no mundo, ela vai ser. Isso é interessante. Né? Porque muitas pessoas, a pessoa é tímida, mas... Muitas vezes a timidez não quer dizer que a pessoa... Não. Tem muitos que falam que a timidez é pecado. Eu não concordo com isso, porque cada pessoa tem a sua forma de ser. Sim. Né? A timidez, lógico, você falar de Deus, de pregar a palavra, isso aí pode ser um erro. Né? A pessoa tem que... Mas a timidez da pessoa, ela já é da natureza dela. Devagarzinho, ela vai se Eu penso na igreja, para mim pegar o microfone lá, eu tremia igual uma maravilha, né? Então, aí Deus vai transformando, sempre vai tremendo. Sim. E eu lembro até hoje a minha primeira oração, né? Nós estávamos no trabalho e a minha patroa falou assim, entre todos os funcionários, né? Poderia escolher qualquer um, todo dia nós formávamos uma roda e orávamos, né? E aí eu ficava, tomara que não seja eu, né? Tomara que não seja eu. Aí ela olhou pra mim, hoje a Rose vai orar, mas não vou. Agora eu ia falando de timidez, eu lembrei, né? Eu falei, não, eu não vou dela, você vai orar. Nós começamos a trabalhar daqui 15 minutos, se for preciso, daqui 40 minutos nós vamos estar aqui e vamos aguardar até você orar. Aí eu pensei, mas enquanto eu pensava, eu falava com Deus. Deus, eu não sei orar, mas eu quero orar. Aí eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar, orar é falar comigo, minha filha. Orar é só falar comigo. E aí eu fiz a oração, aonde eu entendi, né, falando em timidez, eu lembrei que eu tinha esse conforto de Deus, que Deus estava ali comigo. Então, muitas das vezes nós mesmos duvidamos de nós, nos prendemos, retraídos, né? Mas, assim. E a gente nunca vai saber como fazer. Exatamente. Mas o teu coração estando disposto naquilo, a primeira oração que eu e o Marco a gente fez na nossa casa, depois de convertido,
ele dobrou o joelho na sala e eu tava arrumando a cama e dobrei o joelho, arrumando a cama ali e sem saber. Eu dobrei o joelho lá e comecei a falar, porque não sabia, não tinha noção. E nós dois juntos, unidos numa só fé, numa só oração ali, mesmo sem saber um do outro, chegou a estourar uma eternite. Mas estourou de dentro para fora. O mal que havia dentro, que estava tentando destruir a nossa casa, correu no fogo, esse babilhão no fogo e estourou para fora. Nunca tive tanto medo. Me assustei porque eu vi aquele bum. Eu, primeira ideia, pensei que alguém tinha dado uma pedrada. Daí quando eu fui ver, a telha estava, em vez de estar para baixo, o estilhaço estava para fora. Então saiu mal. O poder que tem o Espírito Santo. Sai mal e entra o Espírito Santo. Sentou bem. No orar. Né? A oração é importante, é muito importante. A gente não sabia, não tinha noção, não tinha recém-convertido, 2 crianças. E hoje a gente olha nossos filhos, né? E fala, nossa, a gente era mais novo ainda que os nossos filhos. Eu tinha 18 anos, o Marcos tinha 20, 21, então 2 crianças. Sem entender, sem ter, mas ele foi colocando isso na nossa vida. A gente foi desenvolvendo já desde lá de trás isso, e hoje a gente vê a importância que isso tem. Aí eu penso assim, a oração que faz efeito é aquela oração que você fala alto, que você sabe, fala palavras difíceis. Não. Essa oração que vocês fizeram, você nem sabia nem falar com Deus, né? Não, mas Deus conhece, antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que está saindo. Elias, tem vezes que eu vou lá no monte, você não vai acreditar aqui, eu vou fazer lá. Tem vezes que eu vou lá e fico sentado no monte lá e fico lá com o pai. Porque, na verdade, o pai, ele quer se relacionar com você. Sim. Porque existe uma ordem em Gênesis para que você cultive aquilo que ele te deu. Era para Adão cultivar a terra. Então você tem as demandas, mas a prioridade era o final do dia. O que acontece? Havia uma prioridade que era no final do dia conversar. E o conversar com Cristo era isso aí. Era saber o que ele tinha feito, o que aconteceu. É o teu relacionamento do dia. Sim. Então o que acontece hoje? Eu vejo pelo hoje o cristianismo hoje, as pessoas se enchem de demanda e colocam as demandas como prioridade. E daí a pessoa se ocupou do dia inteiro, mas a prioridade, o que era para fazer no dia, era entregar uma marmita, era para me revelar numa marmita para o mendigo. Era para me revelar dando pão para o mendigo. A prioridade, então nós nos enchemos de demanda e não temos tempo para a prioridade que é o Cristo, é o tempo da palavra e da oração. Tem vezes que eu vou lá no monte, senão eu gritava, eu levei uma vassoura. Verdade. Eu levei uma vassoura e me deu vontade. Eu falei, mira, olha tanta folha. E a gente vai ali no Moriá. Puta folha, vontade de varrer aqui. Os caras gritavam. Beleza? Eu vou lá tem vezes que eu vou lá para varrer um monte, porque aquilo também é eu fico lá e fico conversando com o pai. E daí, pai, quais são as suas prioridades hoje? O que essa semana nós vamos fazer? Essa é a loucura do Evangelho. É a simplicidade dele, Elias. Sim. Às vezes eu sou muito agitada, assim, né? Eu disse que em casa eu sou meio calma, mas eu sou a mais agitada, né? Então, às vezes eu acordo, Deus, acordei, obrigada! Vamos pro dia de Fala hoje. Com Deus, se você falando aqui, ó. Sim. É que às vezes a gente imagina que tem que estar, às vezes, lá na igreja, tem que estar junto com pessoas, tem que estar. E não, às vezes você está ali sozinha. Às vezes a irmã tá lá lavando louça. Esses tempos atrás, mas um testemunho rapidinho. Aqui é tempos atrás, Deus me deu uma cura muito bonita. Sabe, eu tava em casa e eu sempre gosto de ficar assistindo live, assistindo coisas, e eu tava assistindo uma live de uma irmã e ela entrou numa questão para que o Senhor pudesse nos lembrar daquilo que feriu a nossa mente. E eu comecei a orar e eu larguei a louça e comecei a orar. Falei, Senhor, me lembra se algo feriu a minha mente lá atrás, onde que tem uma brecha, uma porta que o inimigo possa se apropriar disso, ter legalidade nisso. E ele me levou a um tempo que eu tinha 9 anos. Voltou lá atrás? Voltei, eu tinha 9 anos de idade. Criançada, né? Minha mãe trabalhava o dia todo, meu pai também trabalhava o dia todo, e a criançada achou um baralho pornográfico. O que a criança vai ver? É lógico, vai mexer. Não tenha dúvida que a criança ela vai mexer. Uhum. Aí o meu irmão, os amigos dele, tudo olhando, e lógico que a gente foi ver também, né? E tinha uma figura, tinha uma moça que ela parecia comigo.
E aí eles começaram a tirar sarro, é você aqui, é você aqui. E eu comecei a gritar, não, senhor, não sou eu, não sou eu. Agora, e eu lembrando, porque eu falava isso pra eles. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Então, aquela ingenuidade, aquela... foi ferida naquele momento. E Deus me trouxe uma cura até o quê? Precisava ser 3 sarado. anos isso, precisava ser sarado daquilo. Sim. Então, imagina, eu tinha 9, eu vou fazer 46. Então, assim, anos aquilo e você não entende. Sim. Então, como você vai pedindo para o Espírito trazer a mente, trazer a memória de certas coisas, de certas situações na sua vida, ele traz. E às vezes você precisa voltar lá atrás para ser sarado, né? Sim. Isso. E eu caí de joelho, gritando no meio da minha sala, Senhor, não era eu, Jesus não era eu, o Senhor sabe que não era eu. E a partir desse momento você se sentiu melhor? Uma leveza, algo diferente dentro de mim. Que a gente não tem ideia, o mundo espiritual, a gente não consegue explicar. Não sei em que área poderia estar me afetando, talvez... É o arrependimento, né? E muita coisa, porque por mais que eu era uma criança, mas a gente estava fazendo algo errado. Sim. Então aquilo trouxe para minha vida, trouxe um bálsamo para minha vida. E quantas pessoas às vezes não têm, às vezes, coisas. O Marcos, uma vez, a gente foi numa assembleia lá no Bairro Alto, uma vez, e ele foi pedir perdão pro pastor porque ele roubava uma bicicleta. Você sentiu... Os irmãozinhos! Quando ele era adolescente. Mas você vê que é interessante, né? Minha sogra, Deus levou lá. Sim. minha sogra morava de aluguel e fez ela ir morar perto dessa igreja, porque nós incomodávamos os crentes. E às vezes eu roubava a bicicleta dos crentes, né? E taca pedra também. Pedra, Olha lá. da oração do ciclo da oração. Olha lá. Daí, passando anos, Deus me fez ir lá, daí o pastor Tiago ainda estava na congregação no Bairro Alto, ali do Jardim Higienópolis. E eu cheguei lá para ele, pastor Tiago, eu quero... Me perdoe. Eu fazia isso. Fui lá, me confessei com ele. A Bíblia diz em Tiago que aquele que confessa alcança a misericórdia. Confessai vossos pecados uns para com os outros, para que sejais sarados. E o Espírito me levou nesse texto e eu fui lá a ele, filho, era você. Era você. E eu te perdoo, né? Mas eu tive que ir lá e confessar. Isso é algo assim, sabe, Rose, que são brechas que lá atrás, que Deus vem preparando, sabe? Exatamente. E é algo importante, né, que não só nós, que muitas pessoas que estão nos assistindo também devem ter passado por algo, você que passou por algum problema lá no passado, né, que às vezes está passando por uma dificuldade hoje, não sabe o motivo, né, de que está passando hoje. Mas é uma libertação, né, do coração, uma liberação de perdão, né? Uma liberação de perdão que Deus, ainda lá no passado, de repente algo aconteceu contigo, que falta você liberar o perdão para que você seja abençoado hoje. Precisa ser sarado, né? Não é? Às vezes lá uma mágoa de alguém, de um familiar, pai, mãe, alguém que magoou, você guardou aquilo no coração e está trazendo até hoje. E muitas vezes não está conseguindo, até a tua vida está travada, né? A vida está travada, parece que ela não vai para frente, porque falta você liberar o perdão para essa pessoa, para que a tua vida venha a ser liberta, a fluir. Porque a pessoa que às vezes fez alguma coisa para alguém, ela às vezes até vivendo a vida dela normal. Mas quem sofreu esse dano é que está passando por dificuldade maior, porque ela não liberou o perdão. Sim, precisa. Precisa liberar o perdão para que Deus venha agir na tua vida, né? Fazer com que a tua vida seja liberta, você venha fluir normalmente e venha prosseguir livremente, né? Eu tenho conversado, eu sempre falo que ali o salão que a gente tinha ali na avenida, e até agora a gente está lá em casa, o salão ali, para nós, ali é a nossa igreja. É ali onde a gente ora, intercede para as pessoas, em posição de mãos. E muitas mulheres que vêm conversar, que abrem o coração para mim, vem essa segurança, com problemas geralmente lá de trás. Às vezes tem um problema como que eu era uma criança, um problema que alguém, né, teve algum abuso, algo do gênero. Era uma criança, ela não tinha culpa, ela não tinha entendimento, ou às vezes pessoas que realmente fizeram, pessoas que confessam aborto, pessoas que confessam muita coisa, que às vezes está ali trancada dentro dela, ela carrega aquela culpa. Que precisa liberar. Ela carrega aquilo, então ela precisa liberar
achar alguém de confiança para poder orar junto, para poder fechar essa porta no mundo espiritual, para que a vida dela possa fluir novamente. Exatamente. Quem sabe você que está nos assistindo e passa por isso, não perca essa oportunidade, pega o celular, manda mensagem, Sim. né? Às vezes as pessoas moram em outra cidade, aproveita, pega o celular, eu te perdoo, né? Sim. Eu te perdoo, eu libero o meu perdão, né? Você vai, como você vai se sentir bem, você vai se sentir melhor, né? Peça perdão. Peça perdão também. Essa semana eu até conversei com o Elias e falei, Elias, que a gente conversa muito, falei, aquela pessoa que me magoou lá no passado, né, Elias? Eu já perdoei, né? Então falta eu falar pra pessoa, eu te perdoei. A pessoa precisa ouvir, né? Que na verdade, né, você não está liberando a pessoa, você está se libertando. Você está se libertando daquilo que você carregava. Exatamente, né? Eu acho que na verdade não tem a ver com aquilo que me ofendeu, mas tem a ver com aquilo que eu ainda sou ofendido. Ofendido. Na verdade, nós cristãos temos que consertar muito isso. Muito. Não é o que está em volta, eu sou um ofendido. Ainda o meu orgulho. Fica travando. A falta de domínio próprio e o orgulho ainda me domina. Precisamos trabalhar essa área. Muito. E é interessante que você falou isso, e é uma prática isso, porque se nós somos. Como é que você vai praticar o amor se você não é ofendido? Exato. Então Deus vai preparar alguém para te ofender para que você pratique o amor. Exato. Como é que você vai praticar a generosidade se alguém você não vai ao necessitado? Então, se você vê que tudo isso é Deus transformando e praticando aquilo com você, né? Como é que você vai praticar perdão se ninguém te ofende? Então, alguém tem que te ofender. Sim. O próprio Cristo ficava tranquilo? Não, eu estou tranquilo. Mas eles estão falando, não, eu sei a minha posição. Exatamente. Isso é importante, né? Nós refletimos a imagem de Cristo na nossa vida, né? A imagem de Cristo. Nós vivemos para isso, Elias. Vivemos para isso. Elias. Por isso que nós chamamos de cristão, né? Esse é o nome do cristão, não é? Eu sou cristão, mas tem que refletir o Espírito Santo, tem que refletir Cristo mesmo na sua vida, né? E esse discipulado, Elias, é a prática do dia a dia, a vida é o discipulado. Exato. Muitas vezes a gente ouve falar dentro da igreja, meu trabalho secular. Não existe trabalho secular. Não existe. A nossa vida é uma. O culto no final do dia só foi a continuação do culto que rolou do dia. Exatamente. E lá nós nos unimos como igreja, como corpo, e cada um dentro da sua. Para adorar aquilo, para adorar o nosso rei. É interessante isso, Elias. E esse cotidiano nosso do dia a dia, você mostrando, abrindo sua casa, revelando o Cristo que já habita dentro do teu lar. Esse é o verdadeiro sentido da vida do nosso programa, né? Exato. Levar a fé compartilhada, compartilhar a nossa fé com pessoas que estão necessitadas. E a gente deixa aqui o convite, você que está precisando de uma oração, né? Que quiser colocar aqui seu nome, nós vamos também estar orando, né? Para sua família, para sua casa, que você venha receber também o Espírito Santo na sua vida, na sua casa, que Deus venha habitar verdadeiramente na sua vida, na sua família, né? Então, fique à vontade de estar colocando ali a sua mensagem, seu pedido de oração. Seu pedido de oração, e nós vamos estar orando, né? Por cada um de vocês. Foi maravilhoso, né? Esse nosso culto de hoje, né? Na verdade é um culto, né? E a gente deixa essa mensagem, seja forte, confie em Deus. E não desista, o que hoje é desafio, amanhã será um testemunho da sua vitória. Amém. Também nós queremos deixar as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade para... Agradecendo aí. Eu só tenho a agradecer a Deus, lógico, primeiramente para Ele, todas as coisas. Toda a honra. Agradecer esse casal de amigos, a gente se conhece há muito tempo, não vou falar tanto tempo, né? A gente se conhece há um tempão. Agradecer o Marcos, meu esposo, minha família. Importante. A participação das crianças também, comentando. Eu acho isso muito importante. E sempre lembre, você pai, você mãe, crie memórias com seu filho. Crie memórias com eles. Não crie memórias dando coisas. Crie memórias com eles. A satisfação lá na frente, às vezes a gente sabe que é difícil, trabalho, casa, conciliar tudo isso, mas tenha o tempo
com eles. Se jogue no chão, brinque com eles. Numa brincadeira você está lançando uma semente. E isso lá na frente vai ter um reflexo muito grande. Eu agradeço vocês que estão nos assistindo também. Marcos? Quero agradecer esse casal maravilhoso aqui. Quero agradecer a vida da Miriam. Quero agradecer a vida dos meus filhos. E sejam apaixonados por Jesus. Isso é importante, né? Sejam apaixonados por Jesus. Queime por dentro. Seja uma sarça que fale. Revele esse Cristo que habita dentro de você. E a vida vai ser mais leve. Confia no Senhor e no mais Ele tudo fará. É isso que eu tenho para falar para você, tá bom? Sendo grato a todos aí que nos assistiram também, tá bom? Amém. Elias? Nós agradecemos, né? Todos vocês que acompanharam nossa live. Seu Marcos, a Miriam. Esse testemunho, né? Essas mensagens aí de vida, né? Que muitas pessoas com certeza foram impactadas, né? Pela mensagem que foi trazida aqui. E esse é o nosso objetivo, né? Alcançar o seu coração para que você venha. Está passando por dia com alguma dificuldade, está com algum problema na vida, mas nós estamos aqui com esse programa de toda segunda-feira para trazer uma palavra de ânimo, né? Uma palavra que venha restaurar o seu coração, a sua família. Então se apegue a Cristo. Essa mensagem que o Marcos deixou aqui. Se apegue a Cristo, que Ele é o nosso caminho certo, verdadeiro, e com Ele você não vai ser enganado por ninguém. Se estiver com Ele, você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês, as que vão estar assistindo durante a semana, que fica live aqui no Facebook para vocês estarem acompanhando. Decorrer da semana estaremos lançando aí no YouTube. Venha se inscrever, nos acompanhe, nos apoie nesse projeto, né, que nós estamos de levar a palavra, alcançar a palavra, né? Nós conseguimos, não só na cidade, mas no estado, levar hoje mesmo a gente recebeu algumas mensagens, né? Esse casal a gente conhece há muitos anos, né? Casal abençoado. Então a gente fica muito feliz quando as pessoas correspondem, né? E para você aí que tem a sua empresa, para você que é empresário e quer estar aí também nos apoiando, nos patrocinando, vem o Dia das Mães, você sentiu no coração de estar nos ajudando aí, tá fazendo sorteio, abençoando as mães, nos chame no privado, para nós vai ser uma alegria, né? Que vocês estejam nos abençoando. Deus abençoe a vida de vocês e a vocês, o nosso muito obrigado pelo nosso carinho. Leva o nosso carinho à família, aos amigos, um beijo no coração. E a gente só tem a agradecer, né, Elias? Só agradecer, né? Somente agradecer. Exatamente. Nada a pedir. Então vamos dar um tchauzinho? Tchau, pessoal. Beijo no coração.